Classes de congruência. Nossa aula de hoje, essa parte da aula, nós vamos falar um pouquinho sobre classes de congruência. Bem, nós vimos na aula passada que quando estamos estudando aritmética modular, todos os inteiros podem ser reduzidos para números entre 0 e m-1 quando estamos falando de módulo m, tá? Quando estamos trabalhando dentro do módulo m. Então, os inteiros podem ser reduzidos de números de 0 até m-1, né? Quando estamos no módulo m. E nós vimos uma notação que permite a gente dizer que dois inteiros, eles possuem o mesmo resto quando divididos por m. A gente diz assim, ó, que A é congruente a B módulo m, significando que o resto de A, quando dividido por m, é o mesmo resto de B quando dividido por m. Ou seja, se a gente lembra do algoritmo da divisão, né? O A, quando dividido por m, vai dar um Q1 sobra resto, o mesmo resto que B, quando dividido por m, vai dar o mesmo resto. Em outras palavras, a gente tem que A é igual a m vezes Q1 mais R, e B é igual a m vezes Q2 mais R. Por esse motivo, a gente viu que quando você diz que A é congruente a B módulo M, é como se você estivesse dizendo que M, né? M vai dividir A menos B ou B menos A, tá certo? M divide A menos B. Porque se você fizer aqui, olha, A menos B, você vai ter que o R com R se cancela, porque vai ficar M vezes Q1 mais R menos M vezes Q2 mais R. Aí esse R com R se cancela, que vai dar igual a M vezes Q1 mais M menos, desculpa, deixa eu apagar aqui. Menos M vezes Q2, o que vai dar M, que multiplica Q1 menos Q2. Então, daí nós temos que M divide A menos B. Então, essa foi a noção que a gente estudou na aula passada, né, de congruência dentro de um módulo M. Então, nós podemos dar uma definição muito útil para vocês aqui nessa aula para falar desse intervalo de números aqui, ó, nos quais qualquer inteiro pode ser reduzido, né, a números nesse intervalo dentro do módulo m. Por quê? Porque qualquer inteiro, quando dividido por m, o resto vai dar entre 0 e m-1. Então, por exemplo, se nós estamos, colocar aqui, por exemplo, se nós estamos trabalhando dentro do módulo 4, quais são os restos possíveis quando a gente divide qualquer inteiro por 4? Então, a gente já sabe que é o 0, o 1, o 2 e o 3. Isso significa que qualquer inteiro pode ser reduzido a 0 dentro do módulo 4, ou a 1, ou 2, ou 3, tá? Portanto, aí é que vem a definição do que a gente está querendo estudar hoje, que é a definição de classes de congruência, certo? Aí é que a gente diz que nós podemos definir aqui 4 classes de congruência.
A classe de congruência que eu vou usar essa notação aqui, ó, classe de congruência do zero, seriam todos os inteiros que, quando divididos, dá resto zero. Então, a gente tem aqui o próprio zero, divididos por 4. O 4, o 8, o menos 4, o menos 1. Então, é um conjunto infinito. Temos também a classe de congruência, que a gente está chamando de 1, que vai conter todos os inteiros que, quando divididos por 1, sobra resto. Ou quando divididos, quando divididos por 4, sobra resto 1. E temos as outras classes. Então temos aí todas as classes. As 4 classes de congruência que nós temos dentro do módulo 4. Isso significa, olha, por exemplo aqui, que 4 e 8 estão dentro da mesma classe, ou seja, 4 é congruente a 8 módulo 4, que é justamente 0. O resto de 4, quando dividido por 4, é 0. O resto de 8, quando dividido por 4, é 0. Aqui, por exemplo, 1 é congruente a 5 módulo 4. 2 é congruente a 6 módulo 4. Então, aqui o conjunto dos inteiros, repare que ele foi subdividido em 4 subconjuntos que são disjuntos entre si, e a união deles vai dar o conjunto dos inteiros, certo? Então, preste atenção aqui em outro detalhe. Aqui eu defini a classe de congruência do zero, mas se você observar, eu poderia escolher o 4, eu poderia dizer assim, que a classe de congruência do zero é a mesma classe de congruência do 4. Por quê? Que também é a mesma do 8, porque a classe de congruência do 4 também seria a mesma classe de congruência do 8. Porque o 4, quando dividido por 4, sobra 0. Então, eu poderia escolher qualquer outro número que está aqui dentro desse conjunto como representante dessa classe de equivalência. Agora, é mais usual a gente pegar justamente os restos, tá certo? Como representantes da classe, mas nada impede de eu pegar qualquer outro número desse conjunto aqui como representante da classe de congruência. Então, nós podemos dar essa definição, uma definição mais formal, do que introduzir essa notação, né, que já foi introduzida da barrinha, apresentando a definição do que é uma classe de congruência, tá? Então, o que seria formalmente definido, que seria uma classe de congruência. Então, seja M um inteiro positivo e X um inteiro qualquer. A classe de congruência de X módulo M é o conjunto dos inteiros congruentes a X módulo M. Aqui a gente acabou de dar essa definição, tá? Ou seja, a classe de congruência de X, olha, módulo M, então a classe de congruência, eu estou usando essa representação com a barrinha em cima. Então, a classe de congruência de X módulo M é o conjunto dos Y, o conjunto dos inteiros, tal que X é congruente a Y módulo M. Então, é por isso, pessoal, que eu disse para vocês, olha, a classe de congruência do zero é a mesma classe de congruência do 4, que é a mesma do 8, dentro do módulo 4, certo? Então, porque tanto faz, olha, o conjunto dos y, tal que y é congruente a x módulo m. Então, no caso, quando o conjunto das classes, se eu quiser reunir o conjunto das classes de congruência módulo 4, posso reunir esse conjunto da seguinte forma: o conjunto
Então, é esse conjunto aqui. Mas eu também poderia escrever, olha, assim, ó. Poderia escrever assim, eu poderia pegar qualquer outro elemento aqui de 0, poderia ser o 4. Qualquer outro elemento aqui dessa classe seria o 5. Qualquer elemento da outra, 6 poderia ser, por exemplo. Da outra, por exemplo, o 7. Por quê? Porque a classe de congruência de 0 é a mesma de 4. A de 1 é a mesma de 5 e assim sucessivamente. Né? Porque eu tenho que 0 é congruente a 4 módulo 4. 1 é congruente a 5 módulo 4. Aí eu tenho que 2 é congruente a 6 módulo 4 e 3 é congruente a 7 módulo 4. Tá? E aí eu vou falar para vocês de uma notação, certo? Uma notação bastante utilizada na literatura, tá? Nós denotamos o conjunto das classes de congruência módulo N por Z de N, tá? Z de N. Então, nós usamos essa notação para denotar o conjunto das classes de congruência módulo N. Dessa forma, a gente pode dizer que Z4 vai ser igual a esse conjunto aqui, né? Aqui é o Z4, né? Então, deixa eu apagar aqui, vamos falar agora do Z5. O Z5, quais são os restos possíveis quando qualquer inteiro é dividido por 5? Você vai ter quantas classes de congruência? Nós vamos ter a classe de congruência do 0, do 1, do 2, do 3 e do 4. 5 classes de congruência. Então, a gente continua assim até Zn, ó. Por exemplo, de uma forma geral. 0, 1, 2, até n menos 1. Então, essa é a noção que eu queria introduzir para vocês, que é a noção de classe de congruência.